Pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit e bordados. E hoje vamos estar aprendendo aí a criar cópias dentro do PDesign Nest na versão 9, joia? Mas antes eu gostaria de estar aqui apresentando para vocês o nosso novo blog do kit bordado, que contém muitas dicas sobre bordado e dicas de conhecimentos gerais aí dentro da área do bordado. Então, para quem não conhece, vai estar aí na descrição do vídeo, acesse lá e confira que tem dicas super bacanas de bordado dentro do nosso blog. Então, continuando. Bom, para a gente criar cópias dentro do PDesign na versão 9, existem muitas maneiras. Então, vamos saber quais delas que utilizaremos para criar cópias dos nossos designs dentro do PDesign 9. Então, a primeira, mais simples, é a comum, que é através da barra de menu do início. Então, você seleciona a sua imagem. Eu estou com uma imagem aqui, utilizando uma imagem como... um design. Você seleciona o seu design. Eu estou com um design aqui onde possui várias partes, conforme você pode ver aqui no seu lado esquerdo, tá joia? Ele está agrupado, esse nosso design. Então, toda vez que eu clico nele, ele seleciona todas as partes juntas, ou seja, de uma vez. Então, se você possui algum design que não esteja agrupados, você pode agrupá-lo, selecionando todos eles e vindo aqui em editar. E no caso aqui, como o nosso objeto já está agrupado, ele está desabilitado o nosso ícone aqui de agrupar. E no seu objeto, no seu design, quando você precisar, vamos dar um exemplo aqui para não ficar só nas nossas palavras. Vamos lá. Criei aqui um círculo qualquer. Vou criar aqui outra forma qualquer. Então, vejamos que se eu clicar em um ou em outro, ele vai selecionar somente o objeto que eu cliquei. Tá joia? Então, se eu quiser fazer cópias desses dois objetos ao mesmo tempo, eu posso agrupá-lo. Então, para me fazer, eu pego o meu mouse, clico, o cursor do mouse, arrasto e seleciono os dois objetos de uma só vez. Venho aqui em editar, venho em agrupar e clico em agrupar. Agora sim, eu posso clicá-lo, que ele vai selecionar os dois objetos de uma vez só. Então, deixa eu apagar, que foi só um exemplo. Joia? Então, vamos lá. Então, selecionando o meu objeto, ou seja, o meu design, eu venho aqui. A primeira forma de criar cópias é selecionando, clicando sobre ele. Em início, venho em copiar. Joia, eu já fiz uma cópia desse nosso design. E venho em colar. Joia, foi feita a cópia, mas aonde está essa cópia? Está sobre o design original. É só eu clicá-lo e arrastá-lo para o lado, que eu vou ver a cópia do nosso objeto criado. Deixa eu apagar essa cópia, clicando em delete, ou então eu posso selecioná-lo em início e clicar em excluir. A segunda forma, eu seleciono o nosso objeto, eu venho aqui direto em duplicar. Vejamos que ele vai criar uma outra cópia. Ele duplicou o nosso objeto, que nada mais é do que uma outra cópia. E eu tenho o nosso objeto copiado, o nosso design copiado também. Então, eu vou aqui em excluir, para me excluir seu objeto. Novamente, eu posso clicá-lo sobre o nosso objeto, o nosso design. E botão direito do mouse, venho em copiar. Novamente, botão direito do mouse, venho em colar. Joia. Como anteriormente, o nosso design ficou sobre o outro, então eu clico nele e arrasto para fora do design original e assim podemos ver a cópia criada. Joia? Então vou apagá-lo novamente, vou selecioná-lo e apertar a tecla Delete. E a outra forma que eu tenho de fazer uma cópia de nossos objetos é utilizando a tecla Ctrl ou a tecla CTRL do seu teclado. Então eu seleciono o nosso objeto, o nosso design, mantenho a tecla depois de selecionado com o cursor do mouse sobre o nosso design, aperto a tecla CTRL, mantenho apertada, note que saiu um desenho de um mais ao lado do nosso cursor do mouse. Então é só eu arrastar esse objeto ao lado, para qualquer lado, e
soltar o mouse. Joia, soltei o botão do mouse, criei a outra cópia utilizando a tecla de atalho CTRL ou Ctrl. Então deixa eu apagar aqui. Joia, então essas são as formas mais comuns de você criar cópia dentro do seu PDesign na versão 9. Mas tem mais, vamos lá, deixa eu apagar esse design. Eu vou vir aqui em importar para padrões, vou na biblioteca do desenho, vou escolher aqui, vamos pegar esse avião aqui, vou colocar aqui no meio da nossa área de design. Joia, deixa eu fechá-lo. Bom, a outra forma de criar cópias dentro do nosso PDesign, na realidade a gente vamos utilizar o menu organizar, que está aqui na terceira colocação, e vejamos que logo no finalzinho do nosso menu organizar temos aqui, né, a opção espelho e a opção círculo. A opção espelho, quando você seleciona o seu objeto, tem que estar selecionado. Veja, se não estiver selecionado, ele fica desabilitado. Então, eu seleciono, ele habilita e eu clico em espelho. A primeira opção do espelho, ele cria uma cópia na posição vertical. Então, eu clico na primeira opção. Vejamos que surgiu um tracejado indicando aonde é que eu quero a cópia. Não estou apertado o botão do mouse ainda. Assim que eu ativo o nosso menu, o nosso botãozinho espelho, ele ativa esse tracejado, nos direcionando qual o lado que vai ser feita essa cópia na posição vertical. Vamos lá, então vamos deixar mais ou menos aqui. Aí eu clico, ele cria a cópia automaticamente como se fosse um espelho, por isso o nome do botão, tá joia? Uma imagem se espelhando a outra, aliás, um design se espelhando a outra. Então deixo eu clicá-lo novamente, deixo eu apagar com o botão delete. Novamente eu posso clicá-lo, vem o espelho novamente. Agora eu vou na segunda opção do nosso espelho, que a cópia vai ser na posição horizontal. Então vamos lá, então eu clico, vejamos que novamente surgiu um tracejado nos informando qual a posição que a gente deseje que seja colocado esta cópia. Ou posso colocar tanto em cima como embaixo, né? Vamos colocar aqui embaixo. Eu regulo, né, a distância que eu quero dessa cópia uma da outra e clico com o botão do mouse fazendo a cópia no padrão, no botão espelho. Joia. Mais uma vez, deixa eu clicá-lo aqui e apagá-lo essa imagem. Vou selecionar novamente o nosso botão, o nosso aviãozinho. Vou em espelho. Agora nós vamos para a cópia de espelho de 4 vias. Ou seja, ele cria 4 cópias, 4 instâncias, vamos dizer assim, desse nosso objeto. É só a gente selecionar qual o local que vai ser acoplado essa cópia. Aliás, qual o local que vai ser colocado essas cópias e selecionar também a distância entre essas cópias, tá joia? É só isso, só movendo o curso do mouse. Então vamos lá. Cliquei, ele vai criar as 4 cópias, né, do nosso aviãozinho. O que eu posso fazer também, deixa eu excluir. Vamos lá, mais um. Eu posso ir criando cópias das cópias criadas. Como assim? Vamos lá, vou selecionar aqui o nosso aviãozinho, venho em espelho, vou aqui na posição vertical, vou colocar o avião um pouquinho do lado aqui. Joia. Agora eu pego o mouse, clico, arrasto, seleciono os 2 objetos, vou novamente em espelho, crio outra cópia vertical. Vejamos que agora ele vai fazer a cópia dos 2 aviões que eu selecionei. Tá joia? Por quê? Porque quando eu ativei o espelho, estava selecionados os nossos 2 aviões. Eu posso fazer isso para esses 4 aviões também, selecionando os 4 aviões. E vou lá em espelho e clico na posição vertical e pronto. E clico no local desejado do nosso design. Eu posso fazer isso em todos os 3 opções, tanto na vertical, na horizontal, como no espelho também de 4 vias. Aliás, no espelho de 4 vias. Tá joia? Vejamos que agora eu criei um espelho de 4 vias, uma cópia de 4 vias. Vamos aguardar. Joia. Então deixa eu apagar todas essas cópias aqui. E vamos novamente voltar à cópia original. Joia. Agora vamos à última opção que temos aqui, que é a opção em círculo.
O que é essa opção em círculo? Essa ferramenta, ela cria cópias em círculos, tá joia? E quando ela é ativada, vejamos que eu ativei, ela nos dá as opções aqui na vertical, né, quanto na horizontal, né? Você mudando esses botões, essas configurações, ele mudam a maneira que o objeto vai ser organizado no círculo, tá joia? Então vejamos que está selecionado primeiro aqui a organização vertical, né, da primeira opçãozinha aqui, e a última aqui da organização horizontal. Então quando eu selecionei um círculo, eu vou ter que desenhar não, aliás, tem que clicar, arrastar, criando um círculo dentro do nosso design, solto o botão do mouse e a partir daí eu vou escolher o local, como vai ser adicionado essas cópias dentro desse nosso círculo. Vejamos que pela linha tracejada, né, você pode ter uma noção de mais ou menos como que vai ficar essas cópias. Quanto mais você move essa linha tracejada, vejamos que o meu cursor possui uma linha mais comprida que sai fora do nosso círculo, direcionando, né, as demais cópias através dessa referência. Então eu alinho mais ou menos na onde eu desejo e clico para criar as cópias. Vejamos que agora criamos as cópias, né, utilizando o círculo como referência para as nossas cópias. Então deixa eu voltar aqui. Eu posso mudar essas configurações dessa nossa organização, desse nosso design dentro do círculo, conforme eu já disse, modificando aqui, né, os parâmetros de horizontal e vertical. Aí você escolhe qual que você deseja para melhor atender o seu design, né, o seu projeto. Vou clicar novamente, criar um círculo. Lembrando, se você criar, quanto menor o círculo, menor são as cópias. As cópias as quantidades de cópias, elas são estabelecidas pelo tamanho do seu círculo. Vejamos como eu criei um círculo pequeno, não vai caber mais do que 3 cópias. Se eu criar um círculo maior, vamos lá, ela cabe muito mais cópias a ser organizada dentro desse nosso círculo. Outro fator também determinante que pode influenciar na quantidade de cópia, vamos lá, vou mostrar para vocês. Deixa eu clicar aqui, deixa eu voltar novamente. É o espaçamento. Deixa eu selecionar o nosso avião, venho aqui no círculo e eu defino o espaçamento. O que é o espaçamento? Ele vai criar um espaço em milímetros entre um objeto que vai ser feita a cópia e outro. Então quanto maior o espaçamento que eu criar aqui, menor serão as quantidades de cópia dentro do círculo que eu organizar dentro do design. Então vamos lá, deixei um espaçamento de 60 milímetros, vamos criar aqui um. Vejamos que com o espaçamento de 60 milímetros eu consegui criar somente 3 cópias dentro dessa nossa referência de círculo. Tá joia? Por quê? Porque o espaçamento entre esses 3 objetos estão de 60 milímetros. Foi o que eu deixei configurado aqui. Então, se eu quiser mais cópia nesse nosso círculo, eu tenho que diminuir esse espaçamento. Vamos diminuí-lo. Vamos deixar aqui, de acordo com o que eu vou diminuindo, veja que vai aumentando as cópias dentro da nossa referência. E agora eu organizo a cópia, vamos deixar mais ou menos aqui. E joia, pronto. Bacana? Gostaram da dica? Então veja que através dessa ferramenta de círculo e espelho, né, e das cópias comuns também, a gente pode criar vários tipos de design simplesmente fazendo as cópias dos objetos e organizando essas cópias. Joia? Então se você gostou do nosso vídeo e não se inscreveu ainda, se inscreva, né, dê o seu like aí para que continuamos a criar vídeos aí, principalmente para os iniciantes que estão aí conhecendo o software, né? E para ajudar também no nosso trabalho aí. Joia? Então um forte abraço a cada um e até o próximo vídeo.